Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aí a esse vídeo. Na verdade, esse vídeo não, esse aqui é um podcast. É porque hoje eu acho que eu não vou poder fazer vídeo, sabe? Por motivo pessoal mesmo. Não estou disponível para estar fazendo um vídeo normal. Então resolvi dar uma parada rapidamente aqui. Somente para explanar a minha opinião aqui, para não perder muito o time da notícia aqui, conforme você pode ver a imagem aí do fundo. Você está vendo o Kojak aí, o Alexandre Toffoli. Ele é um ministro do STF, onde que, como você já sabe também, ele barrou a nomeação lá para o diretor-geral da Polícia Federal, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, o Ramagem, né? Então ele barrou, suspendeu a pedido do PDT. Tipo assim, é nítido você perceber que é uma interferência do judiciário. Volto a falar uma coisa que já falei, vários parceiros aqui do YouTube falam, que o Bolsonaro não pode falar, não pode palpitar sobre outros poderes, não pode palpitar sobre o judiciário, nem sobre o legislativo. Só que legislativo e judiciário sempre palpitam e mais, como o STF interfere diretamente na administração do poder executivo. Veja que o Kojak aqui, ele não é um chefe de um poder, ele é membro da Suprema Corte. Ele, monocraticamente, ele simplesmente barrou, suspendeu um ato do chefe do executivo. Ele não suspendeu ato de um ministro, de um auxiliar do presidente. Não, ele monocraticamente, que não é chefe de nenhum poder, o Kojak aqui é apenas membro da Suprema Corte. Então ele foi lá e barrou. Eu vejo isso como uma forma de fazer, tipo, provocar o presidente. Falar assim, olha, aqui quem manda sou eu. É como se fosse desautorizar, humilhar o presidente. É dessa forma que eu vejo. E pelo que eu estava lendo, de pessoas que entendem muito mais que eu, infinitamente, jornalistas e juristas que eu estava lendo a respeito, essa decisão aqui do Kojak, ela é inconstitucional, pelos motivos que eu acabei de falar. Como pode um sujeito, monocraticamente, que é membro, que faz parte da Suprema Corte, ele barra sozinho uma determinação, uma prerrogativa do chefe do executivo. E é nítido que é uma interferência política. Isso é um jogo político do STF faz para poder se manter no poder. São as forças. Você viu a declaração do Beisola Mendes, do João Plenário, tal de Gilmar Mendes? Viu a declaração? Viu as coisas que ele fala? Ele não age como um membro da Suprema Corte, ele age como um político. Essas pessoas, elas fingem que seguem a Constituição, mas na verdade elas interpretam a Constituição de acordo com seus gostos, com seu viés político, com o seu humor. Entende que cada ministro, ou até mesmo o mesmo ministro, ele interpreta o mesmo artigo da Constituição dependendo da cara do cliente. Ou seja, depende da cara do réu ou do acusador. No caso, ele depende do réu ou da vítima. Então, e essas pessoas, eles interpretam a Constituição. E mais uma prova, apesar que não precisa de prova, que é uma interferência política sim, não é assim uma interpretação que errou e tal, não. Pessoas que entendem que é inconstitucional, que isso é interferência política. Olha só, ministro Alexandre de Moraes e crimes de responsabilidade. O STF nunca foi limite. Tá? Eu vou mostrar para você uma foto, se você não viu, veja, onde que fica nítido, né, a interferência política. Quem é aqui nessas fotos? Claro, o Kojak, Alexandre de Moraes, o Bruno Covas, o traíra do Dória e o chuchu do Geraldo Alckmin. Então essa foto aqui já diz tudo. Diz tudo para você o que é, qual foi o motivo da interferência do Alexandre de Moraes sobre o governo Bolsonaro. Nada mais para fazer interferência política e também para medir força, para desmoralizar, desautorizar, humilhar o presidente Bolsonaro. Lembrando que ele era do PSDB e foi secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin. Então aqui costurou o caminho para ele chegar lá no STF. Chegou primeiro no Ministério da Justiça, ficou com uns tempos, depois foi com a saída do Zavascki, ele entrou no lugar. Aqui embaixo mesmo diz, ó,
antes de tornar posse como ministro da Justiça, depois, na sequência, ministro da Justiça, depois na sequência, ministro do STF. Alexandre de Moraes, o Kojak, teve reuniões particulares com membro do PMDB, que hoje é o atual PMDB, e do PSDB. Seu ex-partido, ele era afiliado ao PSDB. Ó. Só que não pode, para ser nomeado ao STF, não pode ser formalmente participar de grupo de partido político, formalmente. Quer dizer, ele pode estar, ele pode não, ele é integrante do PSDB informal, ele não tá afiliado, mas ele é integrante sim. É como eu, quando o Bolsonaro estava no PSL, entre aspas, eu era militante do PSL pro Bolsonaro. Como o Bolsonaro saiu do PSL, já não. Sou apenas bolsonarista. Mas se amanhã depois ele entrar na Aliança, então eu vou ser militante do Aliança, porém informal. Você entende? Não precisa eu estar filiado à Aliança para ser militante. Então ele continua sendo militante. A Ébora Moraes era secretário de Segurança, secretário de Estado de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin, mas já traçava sua ida para Brasília através da articulação política. Moraes temia que sua ligação com o PSDB pudesse se acarretar em alguma das suspeição prevista no artigo 145 do CCP, do CPC, e o que impossibilitaria sua nomeação para o mais alto cargo do judiciário. A cúpula do Centrão, no entanto, recebeu a constitucionalidade com bastante entusiasmo, pois representava uma coalizão de forças ao então presidente da República, Michel Temer. Então, essa imagem aqui, pessoal, vale mais que 1000 palavras, ou não vale? E outra coisa aqui, eu estava falando, mostrando isso aqui, não, né? Isso aqui. STF interfere novamente no Executivo e Alexandre de Moraes, o Kojak, suspende a nomeação de Ramagem. E aqui segue a matéria, não é muito longa, né? Mas olha só, o ministro Alexandre de Moraes acaba de suspender. Deixa eu ver que dia foi publicado isso aqui. Foi hoje, dia 29. Hoje, foi às 10h27 da manhã, foi publicado esse daqui, né? Matéria no Jornal da Cidade Online. O ministro Alexandre de Moraes acaba de suspender a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O ministro atendeu uma ação impetrada pelo PDT. Ao partido alega que, ao indicar Ramagem para o posto, Jair Bolsonaro cometeu abuso de poder com o objetivo de controlar a PF. Por que tanto medo assim? Querem impedir o presidente de governar? Estamos perdidos. A decisão do ministro segue aqui abaixo aqui. Olha, fica que é curioso aqui, ó. O partido alega que, ao indicar Ramagem ao posto, Jair Bolsonaro cometeu o abuso de poder. Como que é abuso de poder se isso está lá na lei, na Constituição, que é prerrogativa do presidente? Salvo me engano, pelas pessoas que estavam falando aí, foi uma lei, uma norma, na verdade, ali, na época da Dilmanta, em 2014. Por que não foi questionado naquele tempo? Porque de lá até aqui nunca se falou nada, nunca houve uma decisão, se houve uma petição a respeito, nunca houve uma decisão. Porque só agora o presidente Bolsonaro cometeu esse tal de abuso de poder. Olha, o presidente então tem que nomear um inimigo dele, tem que procurar quem? Vai procurar quem, por exemplo? Vai procurar o Zé Disseu para ser o chefe da PF? Como é que é? Vai nomear o Lula? O Zanini, lá, o advogado do ladrão? Quem que vai? Por exemplo aqui, ó, olha só. O que diz aqui no Conexão Política. Leandro Rush questiona por que a indicação de Ramagem é ilegal, mas de Mendonça não. É a indicação. E vai mais, tem pessoas aí, pessoas que entendem, falando que o presidente não deveria nem acatar a ordem, a determinação do Kojak. Embora fique na situação complicada, já pensou? Se não aceita a ordem do Kojak, imagina a lambança que vão fazer com o Bolsonaro, maior ainda. Olha só, Leandro Rush está comentando a decisão do ministro Alexandre de Moraes após suspender a posse de Ramagem. Abre aspas aqui, somente aqui no Twitter, tá? Alexandre de Moraes suspende a nomeação do apontado pelo presidente para comandar
a PF. Então, o presidente não pode indicar o diretor da PF, conforme manda a Constituição, mas um juiz que comanda um inquérito ilegal escolhe o delegado a dedo, pode? Está referindo, imagino que está falando sobre outra pessoa aí, né? Enfim, o STF virou um caso de polícia. Eu acho que virou foi um caso de política, né? De política. A verdade é isso. Para Rush, é estranho que essa decisão venha de Moraes, que segue à frente de um inquérito sigiloso. Verdade, tem essa questão do inquérito sigiloso. O Kojak é capanga do Dias Toffoli, a verdade seja dita, né? A decisão do Alexandre de Moraes sobre a direção da PF é ilegal. Ele é parte interessada. Não poderia ter julgado. Está comandando um inquérito sigiloso e já tinha demonstrado que não queria a mudança de delegado deste inquérito inconstitucional. O que ele quer? O que ele quer esconder? Pergunta o Leandro Rush. Pessoas, só gostaria de explanar para você. É algo assim que você já sabe, é muito esquisito isso que acontece no Brasil. A gente sente assim uma revolta, um sentimento de um nada, de impotência mesmo, diante da arbitrariedade da Suprema Corte. Pior que tem gente que não compreendeu que o pouco de esperança que temos é com Jair Bolsonaro. O sistema é muito grande, o sistema é muito forte, pessoal, muito forte. E enganou-se quem achava que só eleger Bolsonaro tá tudo resolvido, que a prova tá aí, ó. São Pauleira, Semi-Pauleira, Centrão chantageando, você vê STF chantageando, vê esse ministro como Beisola Mendes militando nas redes sociais, você vê um presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mais sujo que purê de pato, falando, bostejando, comentando, criticando. Agora ele botou o rabinho entre as pernas esses dias, depois de pressão. Mas só pauleiro, você vê ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, atacando o presidente. Enfim, é muita coisa e muita coisa vão vir. Processo de impeachment aí que vão chegar a rodos. E vários pedidos de inquérito como esse, autorizado pelo Celso de Mello, decano da corte. Pessoas, é muita coisa para comentar. Talvez eu volto. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo. Se eu não conseguir, eu volto assim com esse tipo de podcast. Valeu, um abraço, pessoal. Tamo junto. Até.